Beleza, galera? Mais uma vez aqui para falar agora sobre cálculos químicos. Pessoal, muito simples. A ideia que você tem que ter é o seguinte: a química não tinha uma unidade compatível para comparar o peso dos átomos. Então, por exemplo, né, para ilustrar melhor, se você quer pesar um elefante, tá bom? A melhor unidade que vai expressar é a tonelada. Agora, caso você queira pesar uma formiga, então você tem que ter uma unidade compatível, a tonelada já é muito grande, então talvez o grama ou o miligrama seria uma unidade bem melhor para o tamanho relativo de uma formiga. E para o tamanho de um átomo, galera? Bem, só pode ser uma coisa minúscula, no caso também um outro átomo. Então, de todos os elementos químicos, o escolhido foi o carbono de massa atômica 12. Então, pegaram esse carbono de forma imaginária, dividiram ele em 12 partes iguais, certo? Pegaram uma partezinha, ok? Um total de 12, e esse um no total de 12, né, chamaram de unidade de massa atômica, que a gente representa aí por uma, tá bom? Então, a unidade de massa atômica é uma fatiazinha no total de 12, tá bom? Do átomo de carbono. Então, muito simples, é só você saber isso. Isso foi dado como comparativo para a massa atômica dos outros elementos. Então, por exemplo, aqui, porque a massa atômica, ou peso atômico, né, do hélio é 4. Porque ele é equivalente, vamos aqui imaginar essa balança, de um lado você coloca um átomo de hélio, para equilibrar essa balança, do outro lado você vai colocar uma, duas, três, quatro fatias de unidade de massa atômica. Então, quando você vê um número em relação à massa atômica de um determinado elemento, ele é equivalente à quantidade de fatias de unidade de massa atômica, tá certo? Então, por exemplo, vamos aqui para outro exemplo. O oxigênio é 16. Por quê? Então, coloca de um lado, de forma imaginária, um átomo de oxigênio, e de outro lado, para equilibrar a nossa balança, nós vamos ter exatamente 16 unidades de massa atômica, tá certo? Mais um aqui. Enxofre 32, coloca lá na tua balança. Para equilibrar, do outro lado foram colocados exatamente o quê? 32 unidades de massa atômica e assim por diante, tá certo? Bom, galera, é, peso molecular ou massa molecular. É, isso aqui já é relativo à molécula. Então, por exemplo, imagina aí que nós temos a molécula de água. Quantas unidades de massa atômica vão equilibrar a nossa balança? Se a gente for ver isso, nós teremos 18 fatiazinhas de unidade de massa atômica. Por quê? Porque cada hidrogênio da tua água ele equivale a uma fatiazinha e o oxigênio equivale a 16. Então, quando você soma tudo, a tua massa molar ou molecular, que é representada por mm, vai dar exatamente 18 unidades de massa atômica. Então, peso molecular ou massa molecular nada mais é do que a soma, né, das massas atômicas que compõem, de todos os elementos que compõem uma molécula. Vamos para um caso assim mais específico. Digamos que eu queira extrair 16H8O2, a sua massa molar ou molecular. Bom, você vai precisar então das massas atômicas de cada elemento, tá bom? Está aí na tela para você, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. E uma forma mais simples de você obter isso é multiplicar cada massa atômica de elemento por sua quantidade na molécula. Vamos mostrar isso de uma forma melhor. Então, um átomo de carbono é 12, só que na minha molécula eu tenho o quê? 6. Então, você vai pegar esse 6 e vai multiplicar com o 12 do átomo de carbono, tá certo? E aí você chega nesse resultado de 72. Então, veja, hidrogênio é 1. Então, para um hidrogênio é 1, só que na minha molécula eu tenho 8. Você pode, então, multiplicar isso aí por 8, tá certo? E aí você vai ter o resultado, cuidado para colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e assim por diante, para você não errar o cálculo final. Bom, para um oxigênio é 16, só que na minha molécula é total de 2. Então, tu vai pegar o 16, multiplicar com o total na molécula que são 2 e você vai chegar num resultado de 32. Você vai pegar agora e vai somar esse resultado da multiplicação individual de cada elemento químico e aí você chega na massa molar ou molecular da tua molécula, tá certo? Vamos para mais um exemplo aqui.
Vamos lá. Então, sulfato de alumínio. Como é que eu vou fazer aqui? Bom, antes da gente começar, vamos arrumar a casa. Vamos tirar esse parênteses ou radical aí. Então, vai ficar da seguinte forma aí, ó. Dois alumínios, né? Al2. E o que foi que nós fizemos aqui? Bom, dentro desse radical do parênteses, nós temos apenas um enxofre. Você sabe que quando não aparece nada entre um elemento e outro, o índice é 1. Então, você vai pegar o índice de fora, que é 13, vai multiplicar com a quantidade de enxofre de dentro, que é 1. Então, 1 vezes 3, né, vai dar 3, que está aqui já, que nós já colocamos. Vai fazer a mesma coisa para o oxigênio. 3 vezes a quantidade de oxigênio dentro do teu parênteses, que é 4. Então, 3 vezes 4, você vai chegar aqui no resultado, num total de 12. E assim vai ficar melhor, tá certo? Vamos colocar aqui as massas atômicas de cada elemento que compõe essa molécula e fazer por igual que nós fizemos anteriormente. Bom, esse 27 do alumínio você vai multiplicar com a quantidade de alumínio na tua molécula, que são o quê? 2. Então, 27 vezes 2, e aí você chega no resultado de 54, certo? Enxofre. Um enxofre é 32. Mas na minha molécula eu tenho um total de 3. Então, 32 vezes 3. E aí você bate o teu resultado. Tá bom? Oxigênio é 16. Vai multiplicar por quanto? Pelo total de oxigênio na tua molécula, que são 12. Então, 16 vezes 12, você vai chegar num resultado aí de 192. A massa molar ou massa molecular é a somatória desse teu resultado. E dessa forma, galera, você procede para todas as outras substâncias. Tá certo? Então, até a nossa próxima dica aí para você. Valeu!